Vamos falar agora a respeito de um tema que nós temos tratado aqui nesta edição, nas edições do Agricultura BR. Primeiro, os fatores que mostram os valores mais altos de fertilizantes, a oferta muito menor, questões que impactam a agricultura, as fortes preocupações que temos em relação ao início da safra em setembro, na verdade há pouco tempo para fazer a aquisição desses tipos de produto, e nós temos nas últimas semanas mostrado alguns cenários de alternativas para o produtor rural, como pó de rocha, como outras alternativas que você pode encontrar aqui no próprio Brasil. Para falar a respeito continuar falando a respeito deste tema e principalmente como fixar nitrogênio no solo, nós vamos conversar agora com Marcos Adonai Castro, ele que é um dos fundadores da Biomath for All, e conversa conosco a respeito dessas alternativas. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Bom, e tem sido um desafio, né? Um desafio foi lançado, já não é de hoje que se tem um cenário de pressão sobre mercado de fertilizantes. Já por volta de maio, abril do ano passado, já falava a respeito dessas questões, já havia elevação de preços, já havia alguns cenários desenhados com China e Rússia que mostravam uma elevação da demanda internacional e esses países segurando um pouco esses produtos. A guerra, provocada pela invasão russa à Ucrânia, trouxe ainda mais problemas para algo que já deveria estar sendo conversado. E a gente tem tentado tratar aqui algumas alternativas em relação ao trabalho do agricultor, trabalho do produtor rural em sua fazenda. Como que pode ser feito uma ação, uma atividade para melhorar a qualidade de solo, para melhorar principalmente a sua disposição desse solo que está colocado à disposição da agricultura? Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado, boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Bom, existem várias maneiras de a gente trabalhar com esse problema do ponto de vista biológico, que é algo mais recente, que foi introduzido no Brasil em termos práticos há poucos anos, com a Política Nacional de Bioinsumos. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, esses elementos nutrientes que nós precisamos colocar no solo para promover a maior produção, grande parte deles já estão presentes no solo, só que numa forma química que os vegetais não conseguem absorver. Então, nesse processo de tornar essas moléculas disponíveis para a planta, a gente pode empregar micro-organismos. Um exemplo dessa situação, né? O nitrogênio. O nitrogênio é algo muito abundante na nossa atmosfera. Em torno de 70% dela é nitrogênio. Só que essa forma química as plantas não conseguem absorver. Por outro lado, nós temos bactérias no solo que conseguem converter esse nitrogênio tão abundante em algo que as plantas utilizem. Então, estratégias desse tipo podem ser uma alternativa realmente ao uso de fertilizantes tradicionais. Talvez não substituindo eles completamente, mas pelo menos reduzindo a essa dependência que a gente apresenta deles atualmente. A dependência da produção brasileira é muito alta, né? Ela está na casa de 85%. Essas ações, esses trabalhos com micro-organismos e principalmente a apresentação que ele traz de benefício para o solo, principalmente em fixação de nitrogênio, como que o produtor começa um trabalho como esse? Porque é uma mudança de protocolo importante, o produtor estava acostumado a comprar produto e colocar na sua propriedade, e aí é uma mudança de cultura. Mudar o protocolo é mudar a cultura. Como que começa um processo como esse? O começo sempre é se informando, essa é a primeira etapa. Então a gente precisa entender essa mudança, como é que ela se dá. Se a gente não entender, não tiver informação, a gente vai desconfiar daquilo. Então a primeira coisa é tentar se informar sobre essa possibilidade, sobre como é que os micro-organismos do solo atuam, sobre os produtos de natureza biológica, né? Aí, uma vez tendo informado, aí o que eu recomendaria? Primeira coisa, são duas coisas na verdade, tá? A primeira coisa seria então buscar aqueles produtores de insumos biológicos, profissionais que atuam nessa outra linha de fertilidade do solo. E por outro lado, isso tem que ser feito sempre com um bom embasamento de análises do solo. As análises químicas que a gente realiza são super importantes, mas a gente tem que ir um pouco mais além. A gente tem que agora entender o que acontece na microbiota do solo. Sabendo o que acontece ali, a gente pode entender, por exemplo, por que num determinado solo nós temos que colocar uma quantidade tão alta de fósforo.
Talvez, se a gente entendesse a deficiência biológica natural, a gente pode usar uma outra estratégia que nos proporciona, inclusive, uma redução na aplicação desses fertilizantes. Então, o caminho seria se informar e buscar os profissionais, tanto na linha de produtos, quanto na linha analítica, né, de entender o solo que o produtor está lidando naquele momento. Marcos, nós temos dito aqui no canal do Boi, na Agricultura BR, que a análise de solo ela nunca foi tão importante e que a aplicação do fertilizante, do insumo que tiver, a gente não sabe que insumo que vai ter, né, e qual quantidade, mas ele vai ter que ser feito realmente com a maior precisão possível. E dentro de um aspecto que a gente diz que é de equidade, aplicar aquilo que precisa e cada talhão de uma propriedade vai ter uma característica diferente, distinta uma da outra. Como que identificar como é que está esse nível de biota do solo, quanto tempo que demora, como que o produtor aí, ele está vendo isso, ele já eventualmente faz análise de solo, evidentemente, já tem ali alguma característica no solo criada não só por conta das condições físicas e ambientais, mas também depois de tantas décadas aplicando um mesmo tipo de fertilizantes. Como que essa análise biota é feita e quanto tempo que fica pronta? Existem vários tipos de análises biológicas que a gente pode fazer, tá? Existem umas mais tradicionais, que já são mais conhecidas, mas por algum motivo não se tornaram tão populares, tá? A mais popular é uma análise que a Embrapa faz, que é a BioAS, que ela envolve a mensuração da atividade microbiana através de certas enzimas. Ela é muito boa, só que ela não contempla todo tipo de informação que às vezes nós precisamos. Se a gente pensar em mudar uma estratégia de fertilização, buscando melhorar, por exemplo, o fornecimento de fósforo, nós temos que saber mais do que a atividade microbiana. Nós temos que saber quais organismos empregar naquele solo em particular, visando essa precisão que você mencionou, né? O que está nesse solo pode não ser a mesma coisa que está naquele outro. Bom, então para isso a gente precisa descrever essa comunidade microbiana do ponto de vista taxonômico e funcional. E hoje a gente consegue fazer isso analisando o DNA desses micro-organismos. É uma técnica que existe há algumas décadas, só que agora ela começa a se tornar mais acessível economicamente para os produtores e para os profissionais de agronegócio. E isso faz toda a diferença por quê? Porque quando a gente pensa em mudar a estratégia de manejo para melhorar a produção, por exemplo, ou reduzir custo, ou mudar a estratégia por necessidades como essa atual, toda a diferença é grande. Significa muita diferença porque a gente está falando de áreas cultivadas muito extensas, por exemplo, no caso da soja. Então, realmente essa precisão na informação é fundamental. Então, hoje a gente tem sim uma grande variedade de análises que podem ser feitas para a tomada de decisão pelos produtores, tá? E sim, acessíveis ao produtor rotineiro, ao consultor, né, que trabalha com seus produtores, tá? Marcos, até para a gente encerrar nossa entrevista, eu vou dar um exemplo, tá? No centro-sul do Brasil, o produtor está naquele processo de encerrar a colheita da soja, vai começar a sua segunda safra. Tradicionalmente, ou na maior parte das áreas, essa segunda safra é com milho. Boa parte dela foi dentro da chamada janela ideal, do ponto de vista climático, tem alguma coisa para terminar, mas vai ficar pronta logo. Aí ele vem com a colheita do milho e ele deve ter alguma coisa de abastecimento de fertilizantes, fertilizantes químicos, os tradicionais que já são utilizados, e ele vai, muitos deles vão apostar também em alguns outros tipos de investimentos, como bioinsumos, como outras alternativas para trabalhar esse solo e ter rentabilidade, né? A grande questão aqui é manter as margens de rentabilidade no máximo que ela puder. A gente fez um cálculo, aqui a gente fala de cálculo de padaria, mas olhando hoje os preços que nós temos internacionais de fertilizantes, uma lavoura de soja pode ter aí 1 hectare a R$8.000. Então, podemos ter um cenário aí bem complicado em relação a custos de produção. Mas ele tendo um pouco de fertilizantes, os tradicionais que são utilizados, os químicos, começando o investimento em relação a bioinsumos, ele deve fazer isso em parcelas, a parcela que é utilizada de maneira tradicional, a parcela que ele está trabalhando já um novo protocolo, ele pode envolver as duas. Como que essa ação pode ser feita dentro de uma fazenda? Pode envolver as duas. Ele pode aplicar em certas parcelas. Os insumos biológicos são muito versáteis nesse sentido. Tá? Imagine que ele tem um estoque de um fertilizante tradicional de determinada característica.
ele pode complementar a aplicação desse fertilizante com um biológico que traga outras vantagens para aquele local. Então não há limite nesse sentido. O que eu recomendaria é, vamos entender primeiro o que está acontecendo naquele local. Por exemplo, a gente poderia usar o ciclo produtivo do milho, que vai começar agora, para fazer uma análise e entender como é que está essa microbiota. E aí a gente pode planejar o próximo ciclo, o próximo plantio de soja, por exemplo, né, lá no final do ano, já adotando uma estratégia diferenciada. E ela não precisa ser a mesma em todos os locais. Volto a dizer, a análise pode nos direcionar bastante em o que fazer em cada situação. Mas não há limites nesse sentido. Tudo pode ser feito desde que a gente entenda o que é necessário para aquele local, buscando o melhor resultado possível. Como você falou, né? Se a gente conseguir manter o máximo de rendimento, já tendo atualmente, já vai ser um grande negócio nesse cenário que está se pintando atualmente. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. A gente vai continuar abordando o assunto. Espero poder seguir falando contigo a respeito desse tema, alternativas para o produtor rural conseguir fazer o cultivo desta safra que pode ter realmente um custo muito mais elevado. Obrigado e boa tarde. Novamente eu agradeço e fico à disposição para qualquer conversa nova. Grande abraço. Muito bem, conversamos com Marcos Adonai Castro, falamos a respeito de bioinsumos, falamos a respeito de micro-organismos, como que eles podem ser utilizados para várias questões no desenvolvimento do solo, mas também fixação de nitrogênio, entre outras ações. E sempre importante, nós temos falado isso já há semanas aqui no Agricultura BR. A análise de solo, uma análise de solo bem feita, saber exatamente quais são as características desta área em que você vai cultivar é fundamental para tentar estancar elevações muito fortes de custos de produção na campanha 2022-2023.